Agora é com o Gilcinho. E aí, galera? Tudo E bom? aí? E aí, professor? Aos nu- Obrigado. Aos Professor nubinhos Edith? aí, uma salva de palmas, obrigado pela presença de todos. A gente hoje está com essa Nubicon aqui com o Wagner Williams, nosso professor de português, né, de gramática, literatura, e com o nosso criador do Punho de Aço, que é o José Ramiro, autor desse quadrinho aqui, ó, desse super-herói alagoano aqui. Palmas pro homem. Então, o nosso tema desse ano, dessa segunda edição aí do Nubicon, é sobre as políticas públicas voltadas para a produção de quadrinhos alagoanos. E aí a gente tem aqui os nossos dois super-heróis aí, né? O Wagner e o José Ramiro para comentar, para a gente ter esse bate-papo legal aqui, né? Sobre os quadrinhos alagoanos, até porque acho que acredito que a galera aqui também não conhece muito dos quadrinhos alagoanos. Então a gente está com duas feras aqui que podem comentar sobre isso. Eu gostaria que vocês se apresentassem, o Wagner e o Ramiro também, né? Que eu acho que a minha não foi suficiente também. Acho que a galera deve conhecer o Ramiro e o Wagner, mas para quem está chegando agora, seria legal vocês se apresentarem também. Ok, então, bora lá, né? Eu sou José Ramiro, né? Então, como o Gis falou, né? Sou co-criador, né? De um personagem de quadrinho, Punho de Aço, né? Que, um quadrinho que eu, né, comecei a fazer juntamente com meu filho, né? Então, a gente está aí nessa batalha, né? A gente já fez 6 números, né? Estamos trabalhando no sétimo e não temos ideia até onde isso vai nos levar, né? Mas estamos aí, né? Então, bora lá. Eu sou o Wagner Avles, eu sou colecionador também de quadrinhos, sou leitor, mas também trabalho com crítica de quadrinhos, que é uma extensão, né, uma espécie de extensão do trabalho que eu faço com a literatura, porque quadrinho também é arte, né? E acompanho toda a cena nerd aqui de Alagoas, todo o cenário, a evolução das coisas. Também acompanho o mercado nacional, o mercado internacional. Isso ajuda a ter uma visão mais ampla do negócio. E é por causa dessas observações que posso falar sobre políticas públicas voltadas para isso. O microfone está desligado, Gilson. Obrigado, Wagner. Então, Wagner e Ramiro, a gente sabe que as políticas públicas de produção de quadrinhos de aqui de Alagoas é muito escassa, muito pobre, né, ainda. E a gente vê, às vezes, um pouco alguma produção que nem o do Ramiro aí, que nem com um punho de aço, né, surgindo. O que é que a gente, discutindo aqui, poderia falar para uma melhor surgimento de políticas públicas para os nossos artistas alagoanos? O que é que vocês têm a dizer É, sobre isso? bom, eu, com relação a isso, né, professor, até permissão para iniciar, né? Como, como vocês sabem, o meu trabalho ele é totalmente independente, né? Eu faço, né, as minhas expansas, né? Então, já tentei angariar patrocínio, né? Tanto pelo Hum, o lado público como pelo lado privado, né? Então, consegui alguns, né? Mas não foi a contento, né? Que realmente é difícil porque ninguém quer patrocinar alguém desconhecido, não é verdade? E a nossa, gente ainda está no início, né? A gente está ainda, né, na árdua e hercúlea tarefa de divulgar o nosso trabalho, né? Então, a nossa equipe é só eu e o Samuel, né? Mas na divulgação, só eu que meto a cara, né? Só eu que realmente caio em campo, né? Na medida do possível, né? entendo. Né? Até onde eu posso ir, né? Então, realmente, com relação ao poder público,
né? Tentei, né? Ensaiei alguma coisa, mas não consegui, né? Não consegui nada contento, né? E realmente o poder público, o que ele poderia fazer, né? Abrir editais, né? Abrir editais e abrir um espaço de divulgação, né? Você sabe que, né, o poder público nas três esferas, né, eles têm, né, espaço, né, para divulgação. Na verdade, tem a Secretaria de Cultura, tem as rádios, tem as televisões estatais, né? Então, realmente, ainda não caí em campo, né, para ir até essas estruturas, né, e mostrar no meu trabalho, né? Porque isso demanda muita coisa, né? E eu, né, tenho, tenho as minhas atividades profissionais, né, e Sim. pessoais, familiares e tal, o tempo é limitado. Então, tem que dividir tudo isso, né? E tem o fato de também produzir quadrinho, né? Porque produzir quadrinho não é algo fácil, né? Aliás, produzir cultura, né? Produzir literatura, produzir música, produzir cinema, produzir Quadrinho é uma televisão coisa. e o que for, né? Você sabe que realmente demanda tempo, né? A gente não, não, não vai dormir e no outro dia já está com a história pronta. Não é bem assim, né? Então eu esbarro nisso. Realmente tem um pouco a falar disso, né? Tem um pouco a falar, mas o que tenho a dizer é que realmente, né? O pouco que eu avancei buscando angariar patrocínio, um espaço aberto com o poder público, né? Não não logrou êxito, né? Não logrou êxito, tanto é que, né, deixei, né, Uhum. esmoreci um pouco com relação a isso, né? Então, estou fazendo na medida que eu tenho possibilidade, né? Que eu tenho possibilidade, né? E também porque essa coisa dos editais, né? Dessas rubricas que saem para a cultura, né? Você tem que saber, né, montar projeto, né, e tem que correr Verdade. atrás de uma documentação ímpar, né, e realmente ainda Chato. não me aventurei ainda nessa seara, né, mas é algo que, né, é lógico, é legítimo, tem que ter, né, não só para mim, mas para a cultura como um todo, né, mesmo que seja a cultura popular, né, do guerreiro, né, do maracatu, né, do folclore, né, isso que toda cultura tem, né, e também para a cultura para cultura pop, né, para cultura nerd, né, para geek, né, como se fala hoje em dia, né, Uhum. que, né, agora, né, tem saído das sombras, né, e tem se mostrado, né, para a sociedade, né, mas eu sou, né, assim, otimista, né, que e a gente vai chegar, né, um período em que realmente o poder público e o poder, né, e a iniciativa privada, né, vão ver a gente, né, com olhos de investimento, né, eu tenho essa ilusão ainda, né? Mas vamos ver. Ô, Ramiro, é, aproveitando já esse galho aí que você está falando sobre cultura e os apoios, qual foi se você puder contar para a gente assim alguma experiência sua em relação à principal dificuldade que você teve de conseguir apoio em relação à cultura, né, ao poder público? Você falou que os editais é uma solução também, mas a dificuldade de você levar o seu projeto, né? Eu vejo aqui que você tem o quadrinho já, né? E o pessoal de casa que estiver vendo aí direitinho. Que papel é esse, Ramiro? Eu uso papel, às vezes papel cartão, às vezes eu uso papel com gramatura mais, né, Bem legal, brilhoso, parece papel mais revista envergada, né, para capa, né? Às vezes eu imprimo, peço da para Canoa. imprimir na impressora laser, né, que tem um acabamento melhor, né? E o miolo eu imprimo em casa mesmo, né? Eu imprimo em casa mesmo. Nossa. Desses três primeiros números, né, que eu faço tipo fanzine, né? Uhum. A partir do 4 e o 5, né, eu consegui imprimir em gráfica, né? Uma qualidade bem melhor, né? Aí, Nossa, legal. mas no momento, né, estou imprimindo em casa mesmo, né? Já porque com essa crise aí veio a pandemia, né? A crise do papel, a crise da distribuição, Uhum.
o preço Então, do papel aumentou, da impressão aumentou, né? aumentou, inclusive, recentemente até. Então, quer dizer que esse trabalho que você faz aqui, isso lembra muito o gibizinho, né, que a gente via antigamente aí. Você Sim, produz claro. tudo isso em casa, né? Imprime, tal, desenha. Mas assim, e o teu projeto você já chegou a levar à Secretaria de Cultura, tanto do Sim, Estado, do ah, município, pronto. e não Bom, conseguiu no apoio, não? início, né? Cá. Sim, no início eu ensaiei alguma coisa, né? Procurei, né, Secretaria de Cultura, né? Na antiga, naquela rua lá, onde fica aquela Secretaria de Finanças, né? Antigamente era ali, né? É porque agora tem duas ali, É, do Estado e a do isso. município. E é, né? Em cada Pronto. Aí prédio. eu fui lá, que lá era tipo uma escola de arte, né? Não sei se você chegou Hum, a... Né? Tinha cursos alguns cursos ali, mas depois uhum. saíram, né? Eu fui lá e tal, falei com o pessoal, mas uma coisa que eu notei é que você não vê engajamento, né? Você não vê engajamento. Essa é a grande, né? É o grande desgosto do artista, né? Que Nossa, parece que o poder público não quer engajar, né? Por quê? Mas isso por quê? Porque, a meu ver, as pessoas que estão ali, elas não são pela arte, né? Elas não, salvo honrosas exceções, né? Mas as pessoas estão ali para preencher cabide de emprego, né? Dos seus políticos de estimação, né? Não é verdade? entendo. Então, né, a gente que está ali não entende da coisa, né? Então, eu praticamente, se eu vejo que o negócio não dá para mim, então eu saio, né? Se eu não vou achar público ali, eu saio, né? Vou, então, vejo, sondo o ambiente, né? Se der, bem, se não, saio, né? Então, eu fui lá, não vi interesse, né? Fui também na gráfica do Estado, né? A Graciliano Ramos, né? Então, o pessoal foi lá, me recebeu, mostrei o material, acharam interessante tudo, que legal e tudo. Deixa aqui um exemplar que eu vou ver aqui, tá, né? Ver com a direção e tal, depois a gente dá o retorno, né? Então, mas esse caso, né, não é só o meu caso, né? Já tive, né, colegas, né, que também passaram por essa nefasta experiência, né, assim, desanimadora, né? Desanimadora. Caraca, Mas, né, então essa experiência que eu tive com o poder público, não, né, não foi não foi muito boa, não foi muito legal, né? Mas a gente continuou o nosso trabalho, né? Porque independente de qualquer coisa, né, a gente produz, né? Com relação às vendas, né? Outro ponto, né? A gente vende pouco, né? A gente vende pouco. Você viu que, né, a gente não consegue colocar quadrinho em banca como os outros quadrinhos, né? Dos personagens já estabelecidos. Não consegue. Né? Você tem que falar com o jornaleiro, se ele for seu amigo, se ele lhe conhecer, se ele achar interessante o seu trabalho, ele vai lá e coloca, mas ele só expõe, ele não vai divulgar, né? Ele não vai divulgar, porque muitos banqueiros não entendem nada de quadrinhos, eles estão ali como um empreendimento, é. né, financeiro, para manter a vida deles, né? Como é o teu. Não, Desculpa perguntar, Ramiro, eu sei que é muita audácia minha. Mas como é que você faz assim? Qual é o acordo de din-din lá com o pessoal da banca? Tu divide algumas partes com ele? sim, claro, né? Eles têm que receber a Recebe parte a deles também, porcentagem, né? né? Geralmente o que eles recebem lá dos outros quadrinhos, aí a Caramba, gente cara. faz também, né? A gente faz também, né? Cara, ser artista é Faz, sofrido hoje em dia. faz isso, né? Os quadrinhos, né? Hoje nem tanto, né? Mas o quadrinho que, por exemplo, o quadrinho do Homem-Aranha, da Turma da Mônica, que vende bastante, né? De outras É, entendo. publicações. Mas o nosso não. Quem conhece o meu personagem? Né? Poucas pessoas, né? Então, por isso que é interessante, né? Sempre que aparece alguém interessado em fazer live comigo, então, eu vi seu trabalho, achei interessante e tal, manda para eu ver, para eu falar alguma coisa e tal. Eu vou lá e mando né? Mando um exemplar, né? Os Hum, caras me convidam para uma live, eu vou lá e a gente conversa sobre o que for, sobre o meu trabalho, ou qualquer outros assuntos, né? Porque você tem que estar ali, né? Mostrando a sua cara, mostrando o que você está fazendo, né? Mas mesmo assim, esse é limitado, né? Aí tem a questão, por exemplo, das, das redes de televisões, né? Aberta, como se diz, né? Gostaria muito, se fosse possível, né? Apresentar meu trabalho para a Globo, para o SBT, para a Record e tal.
né? Mas aí alguém tem que eu ir lá e bater na porta e tal. Eu poderia até fazer isso, né? Mas eu no tempo também não conheço ninguém lá, né? Não conheço ninguém. No início a gente teve assim o privilégio de ser descoberto pelo um repórter da TV Gazeta, né, que viu o nosso trabalho, acho que viu na banca da Lei Arte, ou então outras pessoas, né? Alguém viu o nosso trabalho, achou interessante, tinha contato na rede de televisão e falou, e os caras ligaram pra gente e tal. Eu disse, "Eita." A gente ficou até surpreso, né? Como foi que esse pessoal soube do nosso trabalho? Então veio até aquele Amorim Neto, não sei se você lembra, da TV Gazeta, Ah, Amorim que Neto. legal. Pronto, ele foi lá, o Samuel fez até uma caricatura dele. Foi lá, gente fina demais, gente boa demais, Bacana. conversou com a gente, fez a entrevista. Eu nem sei se ainda está no YouTube, na internet, mas foi bem interessante. Aí, né, a gente ficou, né, porque isso foi vinculado, né, né, em Alagoas todo, né, passou, acho que eles colocaram até 2 vezes, né. O meu irmão tinha Ah, um contato bacana. lá com alguém lá na Gazeta, aí eles colocaram de novo duas vezes, então foi interessante, o personagem, né, ganhou notoriedade, né, então, a partir daí, as pessoas se interessaram, né, aí a gente colocou na banca de revista da antiga Learte, que era o João, que é realmente um entusiasta do quadrinho, conhecedor da Dona Arte, né? Impulsionou bastante a gente, né? A gente é muito grato a ele, né? E a gente foi, né? Colocando aqui, lá e tal, né? Conversando com o pessoal. Um menino de um site também, né? Do Arte Final. O João entrou em contato com eles, eles pegaram a revista, eles fizeram uma resenha. Foi muito bom, muito interessante. É isso que nos animou, né? A mim e o Samuel, para a gente prosseguir, né? Porque eu não tinha ideia, né, de nada, né, do personagem. Porque o personagem que criou foi o Samuel. Ele que teve a ideia, né? O plot Samuel é inicial do seu filho, personagem. né? Isso, Samuel é o meu filho. Por isso que né, os créditos têm Samuel na frente, né? E José Samuel Ramiro Almeida. depois. Porque isso, o Samuel Almeida é quem criou o personagem, né? Quando ele tinha 9 anos, né? Naquela onda de assistir filme de super-herói, inclusive, né? O que deu o start para a ideia dele foi o do Homem de Ferro, né? Então, Ah, né? Que tem aquela parte que ele começa, a armadura começa a cobrir pela o corpo mão. dele a partir da mão. Pronto, foi aí que ele teve a ideia É, do Punho de Aço, né? Que não tem nada a ver, né? Você leu e vê aí que não tem nada a ver com o Punho de Ferro, né? O Punho de Ferro está mais para artes marciais místicas, né? Samuel nem conhecia o Punho de Ferro, né? Eu conhecia porque sou nerd das antigas, né? Mas ele não conhecia, né? Então ele veio com assim essa como o ideia, Wagner. justamente. Aí ele me veio, eu achei interessante, disse, então vamos fazer o quadrinho, ele pediu. Então bora fazer a história do Punho de Aço, né? Então a gente sentava, ele me dizia, esse primeiro número é tudo, né, o que saiu da cabeça do Samuel. Eu não tive, não interferi quase em nada, né? Só ajustei alguns diálogos, as cenas, foi ele que montou, né? Inclusive até esse easter egg, né, que ele faz com a mão, né? Tudo isso aí foi ideia do Samuel. Então, esse número 1 é o que saiu da cabeça dele, né? Então, a gente desenhou, eu fiz para ele, né, como brincadeira, né, de pai e filho, e também como incentivo para ele, né, desenvolver a criatividade dele, né, gostar de ler, né, essas coisas que é interessante para a criança, né, desinibir, né, criar, né, as suas histórias, né, e ler e escrever, né, ler e escrever. Porque se o menino não começa a ler gibi da Disney, do Mickey, da Mônica, então dificilmente ele vai ler obras mais substanciosas, né? Hoje, então, Samuel já é um leitor inveterado, né? Então ele já leu a trilogia do Senhor dos Anéis, do Harry Nossa, Potter, livro de filosofia, de história. Então, porque começou, né, pelo esse interesse, né, dos quadrinhos, né? Então, esse é o grande mote, né? Mas é isso aí. Então, a gente, desde os idos de 2016, 17 por aí, que a gente está aí nessa batalha de, né, produzir os nossos quadrinhos, né? Produzir os nossos quadrinhos. É isso aí. Acho que eu já falei demais. Agora deixa o professor falar. vamos arrastar aí a pergunta para o Wagner, que o Wagner também ele tem algo a nos dizer sobre as políticas públicas da produção de quadrinhos aqui em Alagoas que deixa muito a desejar para a gente.
Diga aí, doutor Wagner, Vossa Excelência, é especialista no assunto. O Ramiro antecipou muita coisa aí, o diagnóstico do problema. A gente tem um histórico em Alagoas de uma mão de obra, assim, a gente tem um histórico de evasão de mão de obra. Antigamente, as pessoas saíam daqui de Alagoas para buscar emprego, buscar melhores condições de vida em outros estados. Hoje já não tanto, mas antes sim, e isso terminou se espalhando para todas as instâncias da vida social. Então, isso começou também a se refletir na área da ciência, na área da cultura, na área do magistério. Então, muita gente boa precisou sair porque não encontrou oportunidade ou não encontrou boas condições aqui. E isso vai desde o Jorge de Lima, né, poeta, passando pelo Djavan, até chegar no Pablo Casado, né, que ele autor com aquele Tales. Maiara e Anabela, não é isso? Maiara e Maiara. Anabelle. Isso, Anabela. Então, assim, nós temos um histórico muito antigo de evasão de mão de obra. E a explicação é mais ou menos o que o Ramiro falou. A gente tem muita gente que não entende do que faz, ocupando cargos de gente que poderia fazer. Temos ainda muito do fisiologismo aqui, do nepotismo, e isso atrapalha o desenvolvimento da sociedade alagoana nesse sentido de produção, né? Porque se você, por exemplo, você coloca alguém para gerir uma pasta do meio ambiente, uma pessoa que não entende de meio ambiente, ou até uma pessoa que entende de meio ambiente, mas não é engajada, então você dificilmente vai ver Alagoas se destacar nesse campo. Se você coloca alguém e não entende de ciência e tecnologia e bota essa pessoa para gerir uma secretaria, dificilmente vai haver destaque, porque a pessoa é uma amadora, entendeu? As pessoas estão ali apenas para ganhar dinheiro e cumprir acordos partidários. Nada contra alguém ter seu emprego, né? Mas eu acho assim que mesmo que você seja empregado de maneira terceirizada, você tem que ter um mínimo de competência para poder você gerir aquilo que você ocupa. Então, com a questão da arte, não é diferente, né? Quantas gerações se passaram aqui e não encontraram uma fortaleza para a questão da arte? Bom, o resultado prático é o seguinte, é que nós tínhamos que migrar para outros lugares, né? Isso aconteceu, inclusive, com o primeiro quadrinista daqui de Alagoas, foi trabalhar no Sudeste. E hoje, atualmente, não há muita questão da evasão, mas o que há é a invisibilidade, né? Aí, o resultado é que o que a gente produz de cultura não se transforma em receita, não se transforma em renda. Então, é por isso que você vai ter os grupos de folclore totalmente dependentes do Estado, né? Dependendo de bolsa, dependendo de benefício, só se apresentam em lugares específicos, em datas específicas, não consegue angariar um nicho para eles, não consegue trazer o turismo cultural para cá, né?
Então, assim, o Bumba Meu Boi, o Guerreiro, o Reisado, a Chegança, todos esses grupos aí, que eram para ser fontes de receita, que eram para fazer parte do circuito turístico de Alagoas, que eram para estar se apresentando, inclusive, fora de Alagoas, que era para estar tendo festivais, essas pessoas estão invisibilizadas. E as novas gerações quase não conhecem isso de folclore alagoano. E quando conhece é por causa da escola. Por outro lado, a gente tem um outro problema, que é o seguinte. O Ramiro narra que, né, e eu conheço outras pessoas que procuraram o poder público para poder auxiliar, né, na sua arte. Mas, por outro lado, Gilson, a gente tem fortunas sendo pagas para artistas de fora que vêm tocar, né? Você tem aí festivais de música, você tem eventos pagos pelo poder público, você tem uma estrutura de palco, você tem equipe trabalhando, você tem iluminação, você tem aluguel do lugar, todo um comércio em torno disso, né? É o cara do espetinho, é o cara que vende água, é o cara que vende o capeta, é o cara que vende a caipifruta, a caipirosca, é o cara do passaporte, é a menina que vende acarajé. E você tem uma mega estrutura ali que consegue engajar muita gente e esses artistas são muito bem pagos. Então, assim, a gente conclui algumas coisas. Primeiro, não é falta de dinheiro, né? O poder público tem dinheiro para investir em cultura. Segundo, não é que o quadrinho seja uma arte inferior que não consegue engajar, consegue. Se o poder público se engajar, a gente consegue engajar. Que é o quê? É a divulgação, é o marketing, é a insistência em trazer as pessoas, é fazer as pessoas conhecidas, é dedicar um tempo da sua agenda política aos artistas, criar espaços de compartilhamento de experiências, né? Então, isso tudo não tem. Mas se a Marília Mendonça tivesse viesse tocar, todo mundo já estaria sabendo do dia da data do show dela, né? Isso é uma realidade que, inclusive, afeta as bandas alagoanas de aqui. As bandas alagoanas muitas vezes não têm espaço, quando tem, ganha pouco, não ganha como quem ganha lá fora. A mesma coisa também são as confrarias de literatura aqui. Tem uma Bienal, tem uma feira literária, os poetas vão, não recebem cachê, quando recebem é um cachê mirrado, mas se vier um poeta como o Braulio Bessa, né? Se vier um poeta de fora, ele é muito bem pago, ele recebe hospedagem, né? Ele vai se hospedar em hotel, ele vai receber serviço de transporte, ele vai receber refeição. Então, assim, não é uma coisa só com o quadrinista. O artista alagoano, ele se depara sempre com esse drama, né? Esse dilema aí, que é um vício do poder público. Então, creio eu que o evento aqui é justamente buscar propostas como a gente pode esse tipo de situação, como a gente pode fazer com que esse cenário comece a mudar a partir de nós, né? Se a gente quiser ver mudança, a gente tem que ver a primeira mudança acontecer em nós. O Wagner parou? Sim, ele concluiu. Sim. Já concluiu. De fato. Quer falar alguma coisa, Ramiro, em relação à fala do Wagner? Posso. Isso que ele falou realmente é o poder público, né? Acho que mais do que o privado, é o poder público que deveria ser o nosso guarda-chuva, né? Porque nós, antes de tudo, somos cidadãos, né? Temos direitos, né? Direito à cultura, direito à arte, na educação é inerente, né? É isso que o Estado, né, em tese, se propõe a nos dar, além de outros direitos, né?
porque o Estado é essa máquina gigantesca, né, que nós, né, como um acordo, né, encampamos, né, demos a ele o direito de nos gerir, né, mas em contrapartida ele tem que dar também certos Atenção. direitos para a gente, né. Então, o que seria interessante, né, ao meu ver, né, no caso do quadrinho, né, e de outras artes literárias, né, é abrir espaço, né, o que é que o Estado tem, né, qual é o berço, né, que gera leitores, né, é a escola, né, a educação, né, então quem é que gere as escolas, né, é o Estado, né, o município e o Estado, né, a escola básica, né, a escola básica, o menino, né, vai começar a aprender a ler, a gostar das coisas, vai gostar do quadrinho, da literatura, lá no ensino fundamental, né, lá no jardim da infância, né, então se a gente pudesse ter acesso, né, a esse leitor, né, nessa incubadora, né, nesse nascedouro, Uhum. né, seria interessante a gente, né, mostrar para É, os meninos lá do primeiro ano e tal, né, o que a gente está produzindo, né, isso seria é interessante por um lado, para, né, angariar leitores, né, que estão se formando ali, né, e também para gerar escritores, né, produtores de arte, né. verdade. Interessante essa ponte, né? Eu percebi, aproveitando esse ponto seu aí, eu lembro que a gente foi para um festival de cultura nerd em Arapiraca, e Sim, lá eles têm curso de quadrinista. Eu não sabia, tá? Um bocado de avançado à frente. Em Maceió não tem curso de quadrinista de graça, né? É um curso caro. Produzir sim, sim. quadrinho custa tempo, dinheiro, né? Demanda uma dedicação bastante do artista. E eu fiquei Mas surpreso quando eu cheguei lá. só pegando esse seu aponte aí, mas se não tem, não é por falta de que um artista não se propôs a dar. Não, sim, inclusive até tem conhecido, né, o Sim. criador do Mochila, né? O criador do Mochila. Aqui o Mochila. A revistinha do Mochila. Nossa, cadê? Mostra aí, mostra aí, mostra aí. Mostra aí que a galera Aqui. quer ver também, o Mochila. Acompanhada a Aqui. webcomic dele lá no YouTube, muito bom, viu? Isso, muito Mochila. bom. Muito bom Pronto. aquela Eu, webcomic dele. o meu conhecido, alguém que a gente tá, né, tem conversado bastante, né? Então, no início, cara, ele foi lá naquela escola de arte que eu lhe falei lá Aham. naquela avenida lá perto da Praça Palmares, né? Então, ele foi lá, cara, conversar com os gestores lá, né? E se propor, né? Já que é uma escola de arte, se propor É. a dar um curso de cartunista, de quadrinista, né? Mas, cadê? O pessoal não teve interesse, né? Então, Não teve né? incentivo. O Sabe que artista eu. quer, o artista quer sim, pô. Ele quer estar engajado, né? Ele quer estar engajado, quer mostrar a sua arte, quer ensinar, né? Quer produzir novos leitores, quer produzir novos criadores, né? Mas esbarra nessa coisa da inércia, né? Da má vontade de quem está nesses postos, né? Na Ô, verdade? Ramiro, eu não tenho muito conhecimento se existe alguma associação dos quadrinistas de Alagoas. Eu sei que existe uma associação da cultura nerd daqui de Alagoas, né? Que já produziu festival em São Miguel, Arapiraca, Colônia Leopoldina, né? Um abraço até para o presidente Jefferson aí, acho que ele deve estar nos vendo. E eu gostaria de saber se você sabe de alguma associação dos quadrinistas aqui de Alagoas, porque eu percebo também que tá, tudo bem, o artista ele quer ir lá na cultura, Sim, buscar apoio e tal, isso, aquilo, outro, mas eu vejo que é uma coisa também muito dispersa, muito que um pouco separada. Não que isso seja irrelevante para apoiar um trabalho de um único artista, estou dizendo isso, mas que um monte, um coletivo, mais faria mais zoada, tá entendendo como é o negócio? Se entendi. mostraria mais, e aí iam perceber que existem várias pessoas desse segmento, entendeu? Interessante. Conhecimento de uma sociedade, vou só
quadrinistas e ilustradores, né? O pessoal da arte plástica, né? Não tenho conhecimento. Né? Mas tenho conhecimento da associação, né? Que a associação realmente ela pegou várias bandeiras, né? Então, dentre elas está o quadrinho, né? Inclusive até, né, a participação de quadrinistas, ilustradores nesses eventos, né, promovidos em parceria com a associação e o poder público e privado, né? Se deve à ACN, né? A Associação Alagoana de Cultura Nerd, né? Que realmente, mas é ainda a associação em si, né? A cultura nerd, né? Aqui em Alagoas ela é embrionária ainda, né? Então tem pouca força ainda, né? Ela ainda está dependendo muito dessa parceria do público com o privado, né? Então, mas eu creio que esse também é o caminho, né? Então, uma associação ganha mais corpo, né? Tem mais voz, né? Tem mais relevância, né? Para chegar junto, né? A quem de direito, né? Isso é interessante. Mas, né? Mesmo que não tenha agora, né? Mas a gente está engatinhando, né? Então, tudo aqui em Alagoas ainda é embrionário, né? Embrionário. Porque tudo ocorre por surtos, né? Como o Wagner bem sabe, né? Então, aqui, durante um período, né? Teve alguns surtos, né? De iniciativa quadrinística, né? Mas foram, né? Uma bolha pequena, né? Logo explodiu, né? E para que tivesse outro, né? Demorado, né? Eu, né? Tenho assim o privilégio de estar dentro dessa nova onda, né? Dessa nova onda, né? Que tem aparecido alguns quadrinistas, algumas pessoas interessadas aos trancos e barrancos em fazer quadrinho, né? Ou então em escrever conto, novela, né? O que for, né? Mas ainda é muito embrionário, né? A gente está muito fraco ainda, né? Bem Temos que recente. nos fortalecer. Agora, eu queria fazer uma pergunta meio que direcionada mais ao Wagner. E aí, mas também se você pode comentar, Ramiro. Queria perguntar ao Wagner o seguinte: a gente viu que durante esse ano, acho que até um pedacinho do ano antes da pandemia e o ano anterior, a gente teve festivais da cultura nerd. O Wagner, eu queria saber dele se ele acha que esses festivais, que teve a Comic Land também, né? Teve alguns Sim, eventos aí em shopping, o Sesc Geek também. Eu queria saber sim. se de alguma forma esses eventos contribuíram para a venda de quadrinhos, a divulgação, né? Do nicho aí para as pessoas, né? Fora daquelas pessoas que já leem e tudo mais. Você acha que esses eventos ajudam ao segmento de artistas alagoanos, Wagner? Inspiram outros, entende? Diretamente respondendo, ajuda sim. Ajuda porque esses eventos eles têm já um tempo reservado, um espaço para a divulgação, a promoção e a venda de obras de quadrinhos. Geralmente chamado de Ala dos Artistas, Beco dos Artistas, Artist Alley, né? Então, são espaços para que o artista que produz, né? Produz arte autoral, divulgue e venda. Geralmente tem lá os quadrinistas, tem os escritores de literatura nerd, tem as pessoas que desenham prints, desenham pin-ups. E nesse ponto aí ajuda, porque o evento ele é diversificado, né? Para vários públicos e assim, o quadrinho termina alcançando esse público que talvez não alcançasse se o fanzine tivesse na banca de revista, por exemplo, tivesse sendo vendido pelo WhatsApp, né? Já no evento você tem um público maior, mais diversificado, então ajuda, sim. Porém, é uma ajuda que eu considero diminuta, né? É uma ajuda pouca, não explora o potencial do quadrinista, porque nesses eventos o quadrinista
e a sua arte estão resumidos a uma questão de produto mesmo, de produto vendável, né? Não há uma falta nos eventos assim um espaço para a discussão sobre o quadrinho, a promoção do quadrinho alagoano, a interação entre o Verdade. público e o artista, o que as instituições públicas e privadas podem fazer pelo quadrinho. Falta uma vitrine para o quadrinista. Você colocar o quadrinista na ala dos artistas é bom, porque ele vai vender e o trabalho dele vai alcançar outros públicos. Porém, ainda é uma coisa muito espontânea. Como mais ou menos acontecia com Alagoas na década de 70, que tinha um turismo chamado turismo acidental. Então, as pessoas iam para Pernambuco, iam para a Bahia, e por acidente, porque estava no percurso, ouviam falar que tinha uma Maceió, paravam aqui, não havia uma rede hoteleira, não havia uma CVC da vida, não havia um trabalho de mais. Então, as pessoas faziam turismo e gostavam das praias e faziam de boca em boca. Olha, a gente foi lá para uma cidade lá, vai lá. Então, era um turismo meio que espontâneo, não havia uma infraestrutura, não havia uma rede hoteleira, não havia marketing, não havia operadora de turismo que trouxesse a gente para cá. A gente, na década de 70, as orlas aqui de Maceió nem eram orlas, né? Eram apenas praias de frente para a cidade. Então, a mesma coisa é o quadrinista alagoano na hora dos artistas. Ele está ali, mas é uma venda espontânea. Tipo, as pessoas passam, bate o olho, se achar interessante, para, olha, conversa um pouco com ele, se não compra, ou não compra. Então, ele está ali às cegas. A venda acontece de maneira muito espontânea. Não existe mecanismos que direcionem o público para aquilo ali. Né? E esses mecanismos existem, eles existem. Né? Um dos mecanismos assim, muito usados nos estados aí que fazem promoção dos quadrinistas nacionais são as exposições e as feiras quadrinísticas. Então, você junta todos os quadrinistas, faz uma exposição de 3 dias, e nessas exposições existe bate-papo, mesa redonda, existe a própria ala dos artistas para você sentar e conversar, existe oficina de produção de quadrinho, existe palestra, existe um espaço de pinacoteca para você conhecer a arte, as capas, a quadriculação. Né? É um dos mecanismos, né? Aquele evento lá de Minas Gerais, é o... na Minas Gerais não, é daquele site, né? Aquele site que é um arquivo, grande arquivo nacional dos quadrinhos, Você já ouviu falar? É o... Qual é, Ramiro? Ele faz um evento... Jornadas Internacionais? Não sei. Não, as Jornadas Internacionais é da USP. É um evento mais acadêmico. É um daquele site de quadrinhos que tem todos os quadrinhos, todas as capas ali, né? Ah, sei. É Sei. o... Pode falar. Então, ele faz um evento anual, né? Que é Você está falando daquele do Google, que a gente bota lá e tem as capas todinha? Isso, é aquele mesmo, É o... Jesus Cristo, esqueci o nome, pesquiso nele direto. Ele faz um evento anual que é uma feira literária de quadrinhos. É? E aí, nessa feira, é justamente onde acontece isso que eu falei. E as pessoas têm vários espaços de discussão, né? Tem vários espaços. Então, é um mecanismo. É o guia dos quadrinhos. Guia dos quadrinhos, Guia dos quadrinhos, Muito bem, Wagner. Aí, tem até a Fast Comics, que é da Comics, né? Que é uma
era uma comic shop que tem em São Paulo, muito famosa, antiga, né? A Comics, a Fast Comics. Então, isso ajuda, já retira o quadrinista daquela coisa da espontaneidade, né? Ele já começa a ter mais evidência, já começa a ter mais apelo. Outra coisa, os nossos eventos, eles são muito lúdicos, né? Ele tem um apelo mais forte para o ludismo, né? O que é uma coisa lúdica? É uma coisa que tem a ver com o brincar, tem a ver com o jogar, tem a ver com a distração, o passatempo. Então, os nossos eventos são mais lúdicos, né? Um grupo sobe ao palco, geralmente tem um DJ, uma banda, toca para todo mundo dançar, aí depois tem uns quiz que fazem perguntas, se a pessoa responder certo, ganha um prêmio, depois tem um desfile de cosplays, depois tem uma banda que geralmente toca música No final, nipônica, né, da cultura japonesa, né, de algum anime, e pronto, é isso. Então é muito lúdico. Isso é bacana, porque a cultura nerd ela é uma cultura alegre, ela é uma cultura de brincar, né? Ela tem como origem a nossa infância, né? Não fica só nisso, claro, mas ela tem como origem a nossa infância. Então tem que haver o lúdico, mas não só isso. Então, por exemplo, já fui para evento em que estava acontecendo no palco essas brincadeiras e no mesmo momento, no mesmo horário, estava acontecendo mesa redonda. E aí o que acontece? O que a gente acha que vai acontecer na prática? Você acha que um grupo de jovens, o público, vai preferir estar na palestra ou estar dançando no palco? É óbvio que o povo vai estar dançando no palco, entendeu? O pessoal não vai, então, pouca gente na palestra e muita gente no palco. Então, por quê? Porque o nosso evento tem um apelo muito lúdico. Um mecanismo que poderia ser feito aí era o seguinte, era parar o palco e dizer, gente, vamos agora nos direcionar para os auditórios, porque vai ter a palestra tal e tal e tal, né? E aí as pessoas seriam induzidas, encaminhadas, e a gente teria evidência do quadrinista. Mas nós não temos. Então, assim, respondendo a pergunta os eventos ajudam a promover o quadrinista? Sim, mas pouco. Ele ainda pode fazer mais pelo quadrinista. e estou comentando essa parte final sua aí, né? Tem um evento, existe o evento, mas não é organizado de maneira proveitosa, né? Praticamente. Assim, uma coisa organizada, como você falou no começo, uma mesa redonda ali, depois o pessoal vai pro palco, depois poderia voltar e tal, essas coisas, né? Faltava uma organização, um cronograma, né? As coisas assim. Eu sei que é cedo para falar disso, né? A questão de expandir a produção de quadrinhos aqui de Alagoas para fora. Mas, perguntando a vocês, vou forçar aí a barra para vocês. O que a gente poderia fazer para expandir isso para outros estados ou até mesmo para outro país, a, a, a matéria, né? Como é que a gente poderia fazer isso, Ramiro? Wagner? Fala aí, Eu Ramiro. acho que primeiro a gente tem que ter uma estrutura, né? Assim, uma equipe para fazer quadrinhos. Você, uma pessoa só fazer um quadrinho é monstruoso, né? Na verdade, Verdade. é monstruoso. Então tem que ter essa equipe, tem que ter um pool de pessoas, né, para fazer, né? Tanto de artista, né, como também na área do marketing, né, para divulgação, né? Porque fazer tudo bem você faz, mas a divulgação é outra empreitada, né? É a parte mais difícil, né? A parte mais difícil. Eu vejo É assim verdade. que realmente tá muito além para a gente. Primeiro, acho que a gente deve, né, dinamizar aqui a divulgação no doméstico, né? A divulgação no doméstico, né? Já que, em tese, né, o quadrinho alagoano, né, pelo menos ele vai falar um pouco da nossa realidade, né? Então, acho que o leitor alagoano, eu acho que
é interessante para ele, né? Ele se vê espelhado ali naquele quadrinho, né? Naquela literatura, né? Então, falando da sua história, da sua realidade, da sua cultura, do seu povo, né? Das suas pessoas, dos seus lugares, né? Eu acho que isso é interessante, né? Eu acho que deveria, né? O quadrinista deveria se voltar um pouco para isso, né? Isso cabe Entendo. para mim. Wagner, quer falar? Sim, respondendo a sua pergunta, seriam por duas vias, né? Como é que poderia melhorar? A primeira via seria a formação de novos leitores, e a segunda via as políticas públicas e o patrocínio da iniciativa privada. Como é que, no caso, como é que se poderia formar novos públicos, novos leitores? Seria divulgando o trabalho dos quadrinistas, dando evidência a eles nos meios de comunicação em massa, né? Não ficarem só presos lá na rede social, mas ter auxílio, por exemplo, aí da imprensa, ter auxílio do arquivo público, da biblioteca pública, o engajamento de escolas públicas e privadas, na Universidade Federal, na Universidade Particular. Então, é assim que se formam novos leitores, né? Levar o quadrinho para essas pessoas. Não só o quadrinho, mas o quadrinista. A outra via que eu falei seria as políticas públicas e o patrocínio da iniciativa privada. Como é que seria isso? Seria começar a mudar a mentalidade dos nossos gestores públicos, né? E da própria associação de cultura nerd, mudar a mentalidade de que a cultura que fazemos aqui, ela pode ser transformada em ativo fixo, ela pode ser transformada em renda, em receita, não só entretenimento, não só lúdico, mas algo que gere dinheiro. Então, quando se mudar essa mentalidade, aí talvez a política pública comece a fluir mais, que é patrocinar o quadrinista, fazer reuniões com os quadrinistas, fazer oficinas de produção para aperfeiçoá-los, abrir cursos para profissionalizar nossos desenhistas, nossos roteiristas, nossos coloristas, nossos letreiristas, né? O diálogo da iniciativa privada com o quadrinista para patrocinar, com a gráfica para imprimir, fazer editais de cultura, fazer festivais de cultura para premiação, para revelar novos talentos, promover os talentos para o circuito nacional, né? Fazer eventos exclusivos, exposições e feiras de quadrinhos, trazer quadrinistas de outros lugares que têm experiência, trazer os quadrinistas anônimos, para que eles também ganhem experiência, e engajar a iniciativa privada para que ela veja que pode haver retorno, né? Por exemplo, uma empresa que divulga, faz a propaganda do quadrinista ou da obra, pode ter retorno com as vendas dessa obra. Mais ou menos como o consignado que o Ramiro falou da banda. A porcentagem fica com ele. Então, a empresa patrocinar a impressão ou a colorização do quadrinho, a empresa já entra no circuito de empresa amiga da cultura, né? A partir disso, ela mesma tem evidência. Então, seriam essas duas vias que eu enxergo. Formação de novos leitores, da divulgação dos artistas, das suas obras, indo até esses leitores, e a outra é políticas públicas e patrocínio da rede privada, a partir da mentalidade de que o que fazemos aqui não é entretenimento, é potencial e até de turismo. E daria para fazer também turismo em torno do país. Bom, pessoal, felizmente o nosso tempo está acabando, tá? A gente só tem aí 5 minutinhos para encerrar aqui a live. Eu quero agradecer a presença do Wagner, do José Ramiro, que é do Pleno de Aço. Quando o papo é legal, é bom, é gostoso de falar, de conversar, aí o tempo passa rápido, né? É sempre assim, essas coisas. E aqui a gente vai se despedindo. Espero que vocês, todos que
aí estão, né, nos vendo, tenham gostado do nosso bate-papo aqui e que se tornem mais leitores dos quadrinhos alagoanos, que procurem um diaço nas bancas, tá bom, pessoal? E é isso. Aproveitem aí o Nubicon. Até mais. Beijo. Valeu, Wagner. Valeu, Ramiro. Até a próxima.